Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui toda desarrumada mesmo, mas é porque não tava programando pra gravar agora. Mas eu ouvi referente a um livro que me chamou muita atenção. O livro se chama A Guerra da Arte. Eu tava vendo o vídeo que foi comentado pela Lucilena. E eu vou deixar o vídeo dela aqui pra vocês depois, se vocês quiserem sentir vontade de assistir. Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu achei interessante. Na verdade, tudo, eu gostaria de falar sobre tudo, mas é um vídeo um pouco grande. Eu vou ver se eu consigo explicar um pouco pra vocês na minha forma de ver e sobre como ela comentou esse livro. É um vídeo de 3 horas, eu acho, 2 horas e pouquinho. Mas ele é um vídeo que me fez abrir muitas janelinhas de pensamentos sobre a minha vida. Eu acredito que isso também possa acontecer com vocês. No começo ela fala o quanto a nossa humanidade, ela já se desenvolveu quanto à tecnologia, quanto à matéria, mas ela comenta que como ser humano, a gente não se preocupou muito com isso. E esse livro, ele é definido em 3 capítulos, que ela fala que o primeiro é o definindo o inimigo, o segundo é se tornando um profissional e o terceiro é o reino superior. E daí ele fala que tudo o que a literatura universal, desde a filosofia até a espiritualidade, tudo o que eles colocam como um inimigo interno, né, a dificuldade de crescer, o egoísmo, a inércia, a preguiça, tudo isso ele vai chamar um único nome, a resistência. E essa resistência é como se fosse um general em todos os campos da nossa vida, que nos impedem de evoluir. E daí ele fala que esse problema interno, ele é terrível. Por quê? Se fosse alguma coisa externa, a gente ia conseguir ver, se eu estou aqui, o meu problema tá ali na frente, eu tô vendo ele, se ele vai me atacar, eu consigo me posicionar para isso, né? Se ele muda de direção, se ele muda de arma, eu consigo entender, eu consigo ver e consigo me preparar para isso. E já a resistência, ela tem várias faces e a gente não consegue muitas vezes identificar ela. Daí ela fala que o nosso campo de batalha é o nosso interno, que é onde a gente tem que lutar para vencer essas batalhas internas, sair desse estado de animal dotado de mente, né, que só pensa em sobrevivência e perpetuação da espécie, para um estágio humano. E que a resistência, ela luta ali com unhas e dentes para manter a gente nesse estado animal. E o terror da resistência é que ela não é visível. Ela fala que a resistência é um inimigo traiçoeiro. E que às vezes a gente sente muita dificuldade de lidar com isso, justamente porque ela tem várias faces. E ela se mostra pra gente de várias maneiras. E o autor do livro, Pressfield, eu acho que é isso, não sei falar direitinho. Ele fala que lutou muito tempo contra essas resistências, então é isso que ele vem explicar no livro. E ele fala que ele nunca vai cair no engano de colocar o urgente na frente do importante. E que o importante, ele é realizar o nosso sonho, que é dar o recado da nossa alma pro mundo. E que nada pode vir na frente disso. Ou seja, antes de qualquer coisa que ele faça na vida dele, primeiro ele vai fazer o importante, que é dar o recado da alma dele, para depois ele fazer o que é urgente, que seriam as outras coisas. Daí ele avisa que o mais difícil de existir, sentar e fazer aquele seu trabalho. Que não é nada de fora mais difícil que a gente vencer essa inércia, vencer essa conversa fiada da nossa mente, de vencer as desculpas, de vencer os adiantamentos. Para ele, sentar e produzir é quase que cerimonial.
tão importante quanto alimentar o corpo dele. É como se ele estivesse alimentando a alma dele, fazendo aquilo que ele veio fazer ao mundo. E caso a gente não faça isso, é como se a gente fosse um zumbi, porque a gente tá deixando esse senso essa missão de trabalho da nossa alma passar fome. E daí ele fala que a gente não fizer aquilo que a nossa alma veio para fazer, veio ao mundo para fazer, se a gente não alimentar a nossa alma, é como se a gente estivesse deixando de falar alguma palavra sagrada ou estivesse deixando de fazer o nosso propósito ao mundo. É como se cada um de nós fosse uma peça de um grande quebra-cabeça, né? E se a gente não faz esse trabalho da nossa alma, o quebra-cabeça vai estar faltando um monte de pecinhas. Então imagina quantas pessoas não fazem aquilo que veio para fazer, aquilo que tem no coração de fazer. Quantas pecinhas já não estão faltando nesse quebra-cabeça? E então ele vai começar a falar da resistência. Então aconteça o que acontecer, né? Tal horário ele vai estar lá sentado e escrevendo os textos dele, escrevendo os roteiros dele, o que ele veio fazer pro mundo. Então daí ele fala que deu o horário dele, ele sentava lá e escrevia o que ele tinha que escrever, fechava a maquininha de escrever dele e pronto, né? A resistência foi cumprida naquele tempo. Então ele dizia que estava tranquilo, pronto, a resistência foi vencida. Amanhã começa tudo de novo. Então, no outro dia, ele tinha que organizar as coisas dele novamente. E tal horário ele devia sentar lá, né? E começar a escrever no tal horário combinado. Porque a resistência não quer dizer que a gente venceu ela hoje, que ela não vai voltar nunca mais. Ela vai voltar todo dia, toda hora, às vezes no mesmo dia, né? Só que a gente precisa começar a enxergar isso e começar a lutar contra ela. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ele fala sobre as nossas duas vidas. Primeiro, que é a nossa vida que a gente vive, que é a que a gente dorme, acorda, trabalha, come. E a nossa vida não vivida, que é aquela que a gente... é aquela vida dos sonhos, né? Que a gente não teve um tempo para ela. E a gente não sabe se vai ter tempo para ela, se vai valer a pena, se não vai, né? Se a gente leva jeito para isso ou não. Mas que mesmo que a gente não esteja vivendo ela fica ali no nosso ouvido o tempo todo falando, né? E aquela coisinha ali, né? Talvez podia ser um empreendimento. Ou e aquele seu sonho, você não vai fazer ele hoje? Você não vai melhorar aquele seu defeito hoje, não, né? Aquele seu aspecto de vida, né? Você não vai ir atrás dele. Ele coloca que tem essa vida não vivida e que ela não desiste de nós. Ele fala uma frase que a resistência, ela transforma a gente em algo muito menor do que a gente nasceu para ser. E que cada ser humano, ele é único e irrepetível. O trabalho de alma pode ser parecido com o da outra pessoa. Pode ser algo social, pode ser uma palavra que você tem que dar para alguém. Mas ele nunca vai ser igual a de ninguém. Ele fala que muitos desfiguram a vida por conta dessa resistência. Então ele fala que as rotas de fuga, elas já estão prontas, porque todo mundo já está frustrado, né? A sociedade inteira já está frustrada. Já existe a fantasia, já existe a alienação, as novelas. Não que isso seja ruim, mas a gente não pode ficar preso, aprisionados nisso. Isso não pode ser uma fuga pra gente se realizar. Ao invés da gente estar realizando o que a gente nasceu pra fazer, a gente tá se realizando com essas fantasias, com essas alienações. E às vezes isso nem supre. Às vezes a angústia, ela é tanta que desenvolve patologias e até compromete às vezes a vida da pessoa. Ou seja, muitos atrativos externos para que a gente não escute a si próprio, a si mesmo. A palavra vocação, ela vem de vocatio. Vocatio, ele vem de voz, né? Como se fosse uma voz.
de dentro de nós que nos chamasse. É isso? Você vai desistir, né? Quem vai ser você depois disso? Ele começa a destrinchar a resistência e dar alguns modelos de exemplos pra gente. É muito importante da gente saber que qualquer coisa que a gente queira fazer, que queira levar a gente de um patamar para outro, ali vai existir a resistência. Só que se for do patamar mais alto para um baixo, esquece que ela não vai nem precisar te ajudar. Porque como todo mundo fala, né? Para baixo todo santo ajuda. Então, se você quer vencer alguma dificuldade interna, né? Você quer melhorar alguma coisa em você, você quer fazer um trabalho pela humanidade, você quer, sei lá, fazer uma arte que beneficie alguém, você vai ter a resistência ali. Qualquer tipo de ensino ou superação de vício, algum ato de coragem, né? A gente pode falar, sei lá, qualquer coisa que nos transforme de uma coisa que nós somos hoje para algo melhor. Tudo vai trazer resistência. E isso acontece com todo mundo. Não é algo específico seu, é algo que acontece com todo mundo e ela vai surgir para que nada que esteja em uma consciência transforme para uma consciência maior, né? De um passo que você tá para algum passo melhor. Então, digamos que você é uma pessoa que vai querer escrever. Você vai colocar o seu computadorzinho lá no escritório ou numa mesinha no centro da sala. Ah, vai ser o lugar mais difícil de você ir. Você vai ter serviço para fazer na cozinha, você vai ter coisa para fazer no quarto, você vai ter coisa para fazer, sei lá, na garagem. Mas lá vai ser o lugar mais difícil de você ir, na mesinha que tá o seu computador para você poder escrever. Qualquer coisa que puxe a sua consciência para cima é como se fosse uma força centrífuga, vai te repelir dali. Então, você vai ter compromissos que estão atrasados, sei lá, 2, 3 anos. Você vai atrás de fazer eles, mas você não vai sentar naquela mesinha para escrever o que você quer escrever. Não é somente escrever, às vezes a gente sente o nosso coração de fazer qualquer coisa que seja um passo melhor pra gente. E a gente encontra essas resistências. E fala que essa resistência, ela não gera de qualquer lugar, né? Quem gera ela é a gente mesmo, né? A gente gera ela e perpetua naquilo por um longo tempo. E nasce de um medo terrível, um medo de crescer. E que esse é um dos maiores medos de todos os tempos, né? O medo de crescer. E não é a culpa do patrão, não é a culpa do pai, não é a culpa da mãe, não é a culpa da sogra, né? Ela fala isso, que às vezes a sogra é a que mais leva a culpa. Mas não, a culpa é da gente. A resistência é nossa. Você não cresceu por um medo terrível de crescer. Isso é algo muito pesado, porque muitas vezes a gente coloca que a culpa é do inimigo para que a gente não veja o inimigo, né? Que a gente não se coloque como culpado disso. E enquanto a culpa é do inimigo, tá tudo bem, eu posso ficar aqui tranquilo, porque a culpa é do inimigo mesmo, né? A culpa é do outro, não é minha. Eu não tenho o que fazer se o problema não é meu. E essa resistência, ela só se apresenta para aquele que reage. Porque aquele que é comodista, ele vai falar assim: eu nunca vi essa resistência. Da onde que você tá falando isso, né? Você buscou num livro de autoajuda, né? Você buscou isso no quê? Porque ele tá tão ali naquele comodismo e a resistência tá vencendo ele toda vez que ele nem percebe, nem se dá conta que ela existe.